Certamente a distribuição de probabilidade mais importante em toda estatística é a distribuição normal. Acho que o nome já indica isso de certa forma. Bom, ao contrário do que a gente fez para a exponencial, a gente vai omitir aqui a dedução da densidade da distribuição normal, mas só pela informação histórica, ela surge pela primeira vez de modo bastante indireto nos trabalhos de De Moivre, quando ele estava estudando os coeficientes do binômio A mais B elevado a n, não na forma de uma densidade de probabilidade. Gauss, em 1809, redescobre a distribuição normal junto com o método dos mínimos quadrados e o estimador de máxima verossimilhança em um único trabalho, quando ele estava tentando medir erros de observações astronômicas para estimar a posição de Ceres, um planeta anão que está entre Marte e Júpiter, com base em poucas observações que ele tinha. Bom, a grande importância da distribuição normal se dá, obviamente, por conta do teorema central do limite, que diz que a normal aproxima bem somas de variáveis aleatórias independentes, quaisquer que sejam as suas naturezas, né? E, por consequência, a distribuição normal ela é usada para modelar uma diversa gama de fenômenos. Ela também é chamada na literatura de distribuição gaussiana. Antes da gente dar algum exemplo, vamos ver alguns fatos importantes sobre a distribuição normal, então, que estão codificados na forma desse teorema. Então, se a gente tem x, uma variável aleatória com distribuição normal de parâmetros μ e sigma ao quadrado, então, começando do segundo ponto, que a gente não vai provar aqui, mas eu vou provar sim quando a gente falar sobre função geradora de momentos, que a prova é muito mais simples, eu vou chamar μ de média e sigma ao quadrado de variância, porque de fato μ é a média e sigma ao quadrado é a variância. Bom, quando você olha a densidade da normal, a princípio você não tem nenhuma garantia de que isso de fato é uma densidade de probabilidade. Então vamos provar que de fato ela é uma densidade de probabilidade. Bom, primeiro ponto, a gente tem que notar que ela é sempre positiva, tá? E para isso a gente relembra que a exponencial só assume valores positivos para argumentos reais. Agora a gente tem que verificar que a sua densidade integra 1. Para isso, vamos fazer uma seguinte malandragem. Existem provas para isso que só usam integrais simples, mas são mais sofisticadas. Eu optei aqui por fazer uma prova que utiliza integrais duplas, que é muito mais simples. Eu vou chamar de I a seguinte integral. Integral de menos infinito a mais infinito é elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. Tá? Eu vou omitir a constante de normalização para ficar mais simples a escrita. E eu não vou calcular quem que é o valor de I. Eu vou calcular quem que é o valor de I ao quadrado, que eu vou escrever da seguinte forma. Integral de menos infinito a mais infinito é elevado a menos x menos μ quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. E aqui eu vou multiplicar a mesma integral, porém eu vou trocar x por y. Y menos μ quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dy. Eu posso fazer isso porque não muda nada, tá? O x e o y são somente variáveis de integração. Se você lembrar do curso de cálculo 3, você pode juntar essas duas integrais, multiplicando, em uma única integral dupla, tá? Ambas indo de menos infinito a mais infinito, do seguinte argumento, e elevado a, que eu vou escrever como esp, para ficar mais simples, menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, menos y menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx dy. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente vai lidar com essa integral dupla, vai ser fácil a gente fazer uma mudança de coordenadas que nos permita calcular analiticamente essa integral. Tá? Lembra do curso de cálculo das probabilidades 1 que essa integral aqui ela não pode ser diretamente calculada. O que isso significa? Não existe nenhuma função que a gente consiga escrever, né? Ou seja, expressa em termos de funções elementares, envolvendo seno, cosseno, exponencial ou outras coisas, que quando derivada coincida com o núcleo de uma normal. Tá? Então ela não tem uma expressão analítica para essa integral. Então a gente tem que dar alguma forma de fazer contornar o cálculo dessa integral.
Primeiro eu vou fazer uma mudança de variáveis aqui para me livrar de esse x menos mi sobre sigma ao quadrado e ter uma coisa mais simples. Eu vou chamar z1 de x menos mi sobre sigma e z2 de y menos mi sobre sigma, tá? E aí eu vou poder reescrever essa integral da seguinte forma. Bom, primeiro repara que os limites de integração vão ficar inalterados, tá? Se eu tenho x igual ou y igual a mais ou menos infinito, z1 e z2 também vão ser igual a mais ou menos infinito. Quando eu fizer a substituição aqui dentro da exponencial, x menos mi sobre sigma, eu vou chamar de z1. Então aqui eu vou ficar exponencial de menos z1 quadrado sobre 2. E aqui o outro termo vai ficar menos z2 ao quadrado sobre 2. E quando eu for trocar dx dy por dz1, dz2, tá? Quando você fizer essas derivadas, você repara que dz1 é igual a dx sobre sigma, valendo o análogo aqui para o z2, tá? dz2 é igual a dy sobre sigma. Então, quando você for substituir aqui, você vai ficar com sigma ao quadrado dz1 dz2, ok? Se você não entendeu, tenta fazer essa conta no papel com a devida calma, tá? E agora, se você lembrar do curso de cálculo 3, você tem aqui dentro da exponencial algo que é quadrático. E isso te lembra bastante coordenadas polares. Coordenadas polares, que é o que a gente vai utilizar para fazer essa conta. Tá? Vou colocar o sigma ao quadrado fora da integral, dado que ele é constante. E em coordenadas polares, né, lembrando, se essas duas integrais vão de menos infinito a mais infinito, elas estão varrendo todo o plano R2. Então, a minha variável R, que representa a distância até a origem, tem que ir de 0 a mais infinito para cobrir todo o plano. E a minha variável θ, né, que mede o ângulo com o eixo x, tem que ir de 0 a 2π também para me ajudar a cobrir todo o plano. Então, quando eu fizer a substituição de z1 e z2 por r cosseno θ e r seno θ, eu vou ficar com e elevado a menos meio de r ao quadrado. O jacobiano das coordenadas polares é r, e você vai ficar com dθ dr. Como essa integral não depende de θ, né, a função a ser integrada não depende de θ, eu vou ficar com 2π sigma ao quadrado, integral de 0 a mais infinito, r é elevado a menos meio de r ao quadrado dr. Se você fizer essa integral por partes, o resultado dela vai dar igual a 1, e, portanto, i ao quadrado, né, vai te dar 2π sigma ao quadrado. De modo que, quem que é o valor de i? Raiz de 2π sigma ao quadrado. Ou seja, a integral que a gente gostaria de calcular no começo é exatamente igual a raiz de 2π sigma ao quadrado. E para você ter que isso integra 1, você tem que normalizar dividindo por raiz de 2π sigma ao quadrado, que é exatamente a constante normalizadora que aparece na nossa densidade, conforme a gente agora está vendo no slide. Tá? Então isso prova para a gente o primeiro ponto de que a densidade da normal, de fato, a gente pode chamar de densidade, porque ela é uma função sempre positiva e integra 1. O segundo ponto, como a gente falou, vamos deixar para provar quando a gente aprender a função geradora de momentos. A prova é muito mais simples. E vamos fazer a prova do terceiro ponto aqui. O terceiro ponto diz para a gente que se você tiver uma função linear de uma distribuição normal, isso ainda vai se manter com distribuição normal. Para isso, vamos então calcular quem que é a função de probabilidade acumulada dessa nova variável aleatória, ou seja, a probabilidade de ax mais b ser menor ou igual do que x. Como eu estou assumindo que é diferente de zero, eu posso escrever isso como se fosse probabilidade de x menor ou igual que x menos b sobre a. E eu sei que isso é dado pela integral de menos infinito até x menos b sobre a, de 1 sobre 2π sigma ao quadrado na raiz, é
elevado a menos meio. E agora eu vou usar t dentro do meu integrando, porque o x já está reservado para uma outra coisa aqui do lado de fora. Tá? Essas variáveis são distintas. Eu vou fazer aqui uma mudança de variáveis, tá? Eu vou fazer uma mudança de variáveis porque eu quero ter uma coisa mais simples aqui, no limite superior do meu integrando. Então, a mudança de variáveis que eu vou fazer aqui, eu vou chamar z igual a t mais b. E para simplificar, eu vou assumir que a é um número positivo. E se a for um número negativo, vai trocar, minha integral vai terminar em menos infinito e começar em outro lugar. E eu quero que fique assim. É uma questão de simplicidade. Tente fazer a prova para negativo e ver que é literalmente quase a mesma coisa. Por que eu estou fazendo essa mudança de variáveis? Bom, quando eu tenho t igual a menos infinito, z também vai ser igual a menos infinito. Quando eu tiver t igual a x menos b sobre a, se você substituir aqui nessa expressão, você vai ter exatamente x. E se você escrever o efeito dessa mudança de variáveis no integrando, isso vai dar e elevado a menos 1 sobre 2σ ao quadrado, que multiplica quem? Agora, o meu t é z menos b sobre a. Z menos b sobre a, menos μ ao quadrado. E quando você trocar dz por dt, isso aqui vai te dar dz sobre a. E a nossa resposta já está aí, basta que a gente reescreva de uma forma conveniente. Ou seja, integral de menos infinito até x, 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, e esse a eu vou colocar para dentro da raiz com o quadrado, exponencial de... Agora, para juntar os termos dentro da exponencial, eu vou fazer um MMC aqui, e isso vai ficar menos meio de z menos ami mais b ao quadrado, colocando o sinal de menos em evidência. E agora, como eu tenho esse a ao quadrado aqui, eu vou juntar ao quadrado com sigma ao quadrado dz. E quando você olha para essa expressão aqui e compara com a densidade da normal, isso é exatamente a densidade de uma normal de média ami mais b e variância a ao quadrado sigma ao quadrado, tá? O que completa a prova desse item 3. E a prova do item 4 é imediata, uma vez que você tem a do item 3, tá? Porque você está fazendo uma mudança de variáveis linear, onde a é igual a 1 sobre sigma e b é igual a menos μ sobre sigma. Se você substituir esses valores obtidos aí no item 3 acima, você vai descobrir que isso vai te gerar uma normal 0,1, tá? Que é dita uma normal padrão. Tá? Normal padrão porque, como a gente bem falou, como você não consegue calcular a integral indefinida de uma distribuição normal, você precisa recorrer a tabelas ou a softwares numéricos para tal. E nas tabelas, se a gente lembrar dos cursos anteriores a esse, é sempre ilustrado a normal padrão. Tá? E você sempre tem que reduzir os seus cálculos de probabilidades aos cálculos com uma normal padrão para conseguir fazer. Para ilustrar, vamos ver um breve exemplo disso daí. Nesse exemplo, você tem um sistema de armazenamento que é devidamente monitorado, e nesse sistema, o estoque disponível de determinado item é elevado a um certo valor S ao início de cada semana. A demanda pelo item em semanas sucessivas é modelado por variáveis aleatórias independentes. Eu sei que a gente não falou de independência, tá? Mas isso não é grave, é só para ilustrar que uma semana não depende da outra, assim, a gente não vai ter que de fato usar um conceito que a gente não definiu. Cada uma tendo distribuição normal com média μ 250 unidades e desvio padrão sigma igual a 45 unidades. Então, a minha demanda é aleatória e segue uma distribuição normal de média μ e variância sigma ao quadrado, ambos conhecidos. Qual é o valor de S, tal que a proporção de semanas nas quais a falta de tal produto não supera 0,05, tá?
E a hipótese de independência se dá aí porque eu estou interpretando a minha probabilidade como frequência relativa de tentativas independentes do meu experimento. Se eu tivesse formulado essa pergunta, qual que é o valor de S e tal, que é a probabilidade de não haver falta não superar 0,05, eu não precisava da hipótese de independência, mas é para deixar bem claro isso para vocês, como a interpretação influencia na maneira como a gente formula o problema. Bom, a probabilidade de faltar o produto é exatamente a probabilidade de que a minha demanda supere o que eu tenho em estoque, P de x maior do que S. Bom, como a gente bem falou, você só sabe fazer conta com a normal padrão, então eu vou subtrair μ e dividir sigma ao quadrado de ambos os lados dessa equação, tá? E eu vou chamar essa distribuição normalizada aqui de Z, para não perder o costume, tá? Z é uma normal padrão. Então, isso é igual à probabilidade de uma normal padrão ser maior do que S menos μ sobre sigma. Dos cursos anteriores, tá? A gente chama a acumulada da normal da letra grega φ maiúsculo. Então, isso daqui é 1 menos a acumulada. Então, isso é 1 menos φ maiúsculo, calculado em S menos μ sobre sigma. E o que está informado em geral nas nossas tabelas de distribuição normal é justamente o valor dessa acumulada. E eu quero que isso seja igual a alfa, tá? É o que o enunciado me pede. Então, o que eu tenho que ter? Se eu passar o φ para o outro lado, eu vou ficar com φ de S menos μ sobre sigma igual a 1 menos alfa. Ou seja, eu tenho que ter S menos μ sobre sigma igual a Z 1 menos alfa, que é uma notação que a gente costuma usar para denotar o 1 menos alfa percentil da normal padrão. Tá? Bom, se você consultar na tabela, você vai ver que para alfa igual a 0,05, esse valor está disponível para você. Então, como a gente conhece μ e sigma ao quadrado do enunciado da questão, a gente consegue calcular facilmente o valor de S para obter a probabilidade desejada, tá? Então, S tem que ser igual a sigma, que multiplica Z 1 menos alfa mais μ, e que ao substituir os valores de Z, μ e sigma do enunciado, a gente obtém um valor de 325, tá? Para garantir a probabilidade desejada de não ter falta do seu produto.